Boa noite a todos que nos acompanham nesse plenário e também pela Rádio Araras FM, Rede Opinião de TV, por meio do site da Câmara e pela TV Câmara, canal da Assembleia Legislativa, canal 4 da NET. Simbolizando nossa patriótica confiança de ordem e no progresso dos destinos da nossa terra e de nossa gente, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura desta Câmara Municipal de Araras, neste dia 17 de agosto de 2015. Convido a todos para que saudemos o pavilhão nacional. Presidente. Pois não, vereador? Solicito a gentileza de Vossa Excelência para que possamos ter nesse instante momento de silêncio em virtude do falecimento do senhor Sérgio Aparecido da Silva, que faleceu no último dia 14, sepultamento se deu no dia 15 pela manhã no nosso velório municipal. O Sérgio, que era ali da Quijoia, da lotérica, deixou a esposa Isabel, os filhos Gabriel e Vinícius. Eu estive no sepultamento e peço a Vossa Excelência momento de silêncio. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Também solicito momento de silêncio pelo falecimento do senhor Vitório Planck, avô da assessora Valéria Rodrigues, faleceu no dia 12/8/2015, aos 92 anos. Eu gostaria também de colocar aqui, para que nós guardássemos um minuto de silêncio, em razão do falecimento de Valéria Grossi Pereira, uma grande amiga, que faleceu a semana passada aos 40 anos, e acabou deixando 2 filhos, um de 8 anos, uma de 12 anos, e uma grande pessoa que lutou durante quase 2 anos contra um câncer. Então, gostaria também de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da Valéria e de todos os falecimentos ocorridos na nossa cidade de Araras na última semana. A todas as famílias, nossos sentimentos. Como não houve impugnação da ata da 28ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2015, declaro-a automaticamente aprovada. Solicito à assistente legislativa que faça a leitura do expediente desta sessão. Projetos de lei. Autora, vereadora Magda Regina Carboneiro Celidório. Processo 137. Denomina de Emerson Luiz de Carvalho, via pública conhecida como Rua 1 do Conjunto Residencial Prefeito Professor Jair Della Coleta. Vereador Marcelo de Oliveira, processo 138, da nova redação artigo 84 da Lei Municipal número 1768, de 7 de agosto de 1987, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Araras e da outras providências. É o que consta da pauta, senhora presidente. Obrigada. Dispensada a leitura das indicações e demais itens da pauta. Senhores vereadores, senhora vereadora, informe que consta na ordem do dia o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município para o exercício financeiro de 2016. Sendo assim, o expediente da Câmara Municipal fica reduzido em 30 minutos, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. Portanto, a ordem do dia iniciará às 20h30. Passaremos agora à segunda parte da sessão, denominada Tribuna Livre, e temos um orador para o uso da tribuna nesta sessão. Convido à tribuna o senhor Rubervani Maésio Martins da Silva,
que versará sobre a educação e questões salariais. Peço ao vereador do Segurança que conduza o orador até a tribuna. Boa noite, senhor Rubervani. Boa noite. O senhor tem 10 minutos para a sua explanação e deverá conceder a parte aos vereadores que solicitarem. Informo aos vereadores e vereadora que, perante os termos regimentais, que cada vereador que solicitar caberá um único à parte. Com a palavra, o senhor Rubervani. Bom, meu boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade aos amigos, aos senhores vereadores, tá? Para mim é uma honra poder falar principalmente sobre um assunto que nós ouvimos tanto, né, que é a educação. Não só dentro do município de Araras, mas de forma geral no estado de São Paulo e até mesmo de modo nacional, tá? Nós vemos, ouvimos e sempre pleiteamos alguma coisa mais no que diz respeito à educação. Essa é a fala que nós ouvimos constantemente de todos que estão envolvidos de alguma forma com o poder público, né? Infelizmente, isso, na maioria das vezes, fica só nas palavras. E a educação sendo uma coisa primordial na formação do ser humano, na formação da sociedade, né? Nós temos que ter nela a maior ênfase possível no seu bom desenvolvimento. E isso muitas vezes nos falta, tá? E tendo com base em todas as coisas que nós galgamos com vocês aqui, né? Agradeço agora ao Bonezinho, ao professor D, foram muito atenciosos conosco no que diz respeito a todo o plano de carreira, todas as discussões, a casa, a vereadora Magda, que nos aguentou aqui no dia lá da audiência pública, nós ficamos aqui até quase meia-noite, mas por uma boa causa, com certeza. A cidade de Araras, ela precisa e necessita urgentemente de melhorias dentro da educação, tá? E como nós sabemos, nós podemos debater sobre N assunto, mas para os professores de forma geral sempre vem aquela questão, o principal de tudo, é onde tudo se norteia, que é o quê? A questão salarial. Nós podemos falar da qualidade, nós podemos falar do plano de carreira, nós podemos falar da falta abonada, da falta injustificada, da questão médica, licença isso, licença aquilo, mas, no final de tudo, sempre existe a tendência maior ou o peso maior, que é a questão salarial, né? A Prefeitura publicou há 2 sábados atrás uma publicação aqui a respeito, né, das evoluções, dos ganhos na carreira do magistério, para o novo estatuto. Eu estive em companhia do Raul na quinta-feira da semana passada com a professora Beth, na qual ela publicou a errata, corrigindo os valores e tudo, mas eu só queria falar para vocês e fazer algumas comparações no que diz respeito ao nosso salário com outros municípios, com o próprio estado. E às vezes as coisas caminham muito bem, né? Porque na hora que eu estava saindo de casa, um colega meu que trabalha na cidade vizinha, ele encaminhou uma matéria referente a um concurso que vai sair aberto aqui na cidade vizinha, Mogi Guaçu, tá? O jornal ele fala sobre o salário base para um profissional que já tem 10 anos de carreira, salário base de R$ 1.820,07. Depois de 10 anos de carreira, com 2 quinquênios, se ele tiver a graduação dele na faculdade certinho e a sua especialização com a pós-graduação. Uma média disso foi feito com R$ 2.057, é a média ocorrente, e depois disso pode acontecer,
se ele conseguir, através de outras porcentagens, de outros títulos, chegar a 2.746. Tá? Um salário, depois de 10 anos de serviço, você ganhar 2.746, não falar que é um salário digno, não é. Tá? Vou até aqui ser um pouco incisivo no que diz respeito a isso. Eu ouvi, não sei que dia foi, não vou me recordar, eu vi uma reportagem referente a isso, no qual o governo de São Paulo falou que o professor ele tem que se contentar, porque a educação seria como se fosse assim, né? Ser pastor ou alguma coisa que tem que ser educação e você simplesmente tem que aceitar. Eu queria que ele aceitasse isso quanto médico, que ele é, né? Porque é fácil você olhar para aquele, enquanto eu estou aqui, tenho o meu bom salário, enquanto o outro está lá, ganha muito menos que eu. É fácil eu olhar para aquele que está lá ganhando muito menos, falar, ó, você tem que estar contente. Mas por que ele não fica contente e troca de lugar com alguém? Né? E isso se vale para cá também, vale para nossa cidade também. Infelizmente, nós temos o município de Mogi Guaçu, que eu estava vendo, vou até olhar aqui, para eu estava mostrando para meus colegas ali ainda agora, e eles estavam mostrando para ele a mesma função para a educação infantil com 30 horas é R$3.260. Isso é o salário para quem se efetiva agora, não daqui 10 anos. Para quem se efetiva hoje, para quem prestar o concurso, passar a se efetivar. R$3.260. O salário para o PEB 2, que é o professor que tem disciplina específica, também com 30 horas, de R$3.892, para quem inicia hoje. Não posteriormente, depois de 10 anos de prestação de serviço. Isso é só para nortear. Eu tenho aqui meu lerite, eu trabalho na cidade vizinha, aqui, Conchal. Eu tenho um colega meu de trabalho, que ele tem 15 anos de serviço. O salário bruto, com tudo, com os 3 quinquênios, tudo, R$1.796. O meu, com 11 anos, R$2.800. E nós estamos falando de um município que não tem empresa, que é pequeno, né? Bem menor que Araras. Lá não tem uma renda per capita que o município de Araras tem, onde empresas multinacionais se estabelecem, né? Lá o salário dos funcionários sai exclusivamente do Fundeb, porque lá os 25% de repasse obrigatório do município vai para a manutenção das escolas e compra de materiais. Então, ela é utilizada somente o Fundeb. E nós temos um município com uma receita grande, em proporção, porque hoje, eu não me recordo bem, mas o Fundeb manda por aluno para a escola, se não me engano, R$2.180 por aluno. Tá? Nós temos no município, se não me engano, só de ensino fundamental e ciclo 2, ensino fundamental 1 e 2, que é do 1º ao 5º e do 6º ao 9º, se não me engano, 16 escolas. Fora a educação infantil, que são os prés e as creches, né, que há cerca de 4 anos passaram a fazer parte, né, se incorporou integralmente dentro da educação básica. Então, imagina-se a verba que venha para um município que tenha cerca de 126 mil habitantes. Então, é desproporcional você ver um município que tem 28 mil pagar quase R$1.000 a mais, ou um pouco mais de R$1.000, né, de salário para uma pessoa que tem 11 anos de função, enquanto aqui tem uma pessoa com 15 que ganha menos que isso. Tá? Aí, elencado aqui em todo o texto, a projeção para 20 anos, né, foi feita uma errata aqui nessa parte. O professor que ingressar hoje, quem prestar o concurso, que
que diz que vai ter agora, que deve sair até outubro, quem prestar o concurso vai ter que trabalhar até 2035, fazer as pós que forem necessárias, terem os 4 quinquênios, a 6ª parte, para poder ganhar R$ 4.300, daqui 20 anos. Aí você pega isso, vamos pegar o nosso salário mínimo de hoje, né, do Estado de São Paulo, de R$ 978, se não me engano, se não me falha a memória, e fazer a projeção pela porcentagem que ele vem sendo corrigida anualmente, nós vamos ganhar um salário mínimo daqui a 20 anos. Enquanto, eu vou só, coisa aqui já estou terminando, tá? Enquanto o salário do prefeito de 2008 até 2014 teve um aumento de 124% e 124,8%, ou seja, de R$ 9.110 a R$ 20.479. Mas por que o prefeito pode fazer isso e não pode prestigiar, valorizar aquilo que é muito mais importante para a saúde do município, para o desenvolvimento do município, para a formação dos futuros profissionais do município? Porque para o nosso prefeito, para os nossos secretários, né, que passaram de R$ 5.000 para R$ 8.874, por quê? Se aumenta tanto para uns e aqueles que realmente fazem a diferença, porque as glórias não ficam para quem trabalha, fica para quem manda. Mas ninguém respeita quem está lá, sofrendo o dia a dia dentro da sala de aula. Mas tem que se respeitar quem fica dentro de 4 paredes e pouco conhecimento tem sobre o que acontece de verdade dentro da sala de aula. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E isso não é aqui na cidade de Araras, é em todos os cantos. Porque se fosse só aqui era fácil. Tá? Eu agradeço pela oportunidade e fico aberto a qualquer pergunta sem problema nenhum. Eu agradeço muito a vocês. Fala partiário, vereador Bonezinho. Boa noite, presidente. Boa noite, professor Rubervani. Cumprimento também outras professoras que estão aqui, professora Valquíria, professora Daniele Conte, diretora da Escola Cesário Coimbra. Rubervani, o tema que você trouxe hoje a esta casa, um tema importantíssimo. Tivemos aqui a aprovação há 2 semanas do Estatuto do Magistério. Este vereador votou contra, não porque o Estatuto fosse de todo ruim e não tivesse avanços em relação ao anterior. Teve sim, avançou em alguns pontos. Porém, a decisão do voto contrário foi em relação à questão salarial, como você aqui bem mencionou. Município como Conchal, por exemplo, que é um município menor que o nosso, com renda per capita menor, com uma outra estrutura de cidade diferente da nossa, atraindo os nossos professores. E nós estamos perdendo para Conchal. Isso não pode acontecer. Você citou aqui a cidade de Mogi Guaçu, e eu rapidamente fiz uma pesquisa com o celular. Mogi Guaçu tem 146 mil habitantes, segundo o IBGE, um pouquinho a mais que Araras. E você nos trouxe o dado que o município paga cerca de R$ 3.260 para o professor que está iniciando. É isso? Quase o dobro em relação a Araras. Então, acho que a administração tem que repensar essa questão, valorizar o professor. Não adianta o discurso de que é o prefeito da educação, é a cidade da educação, mas tem que valorizar o professor. Eu estava vendo no fim de semana, nesse fim de semana e no fim de semana passado, o professor Rubervani, os jornais do município, o tamanho da propaganda que o governo fez com o dinheiro do povo. E eu tive a curiosidade de olhar ali o quanto isso custou em cada jornal, professor Rubervani. Cerca de R$ 2.800 por anúncio de propaganda. E eu pensei rapidamente comigo, o professor trabalha o mês inteiro para não ganhar R$ 2.000. E apenas numa propaganda o governo gasta quase R$ 3.000.
alguma coisa está errada. Então, parabéns pelas colocações. A Araras precisa valorizar o professor, não com discurso, mas valorizando naquilo que o professor espera, que é a questão salarial. Obrigado, boa noite a todos. Para partear, o vereador professor D. Boa noite, presidente Magda. Boa noite, professor Robervani. Nós estivemos ao longo de todo esse processo, desde o dia 29 de abril, várias vezes em contato, conversando sobre as questões relativas ao Estatuto do Magistério. Esse processo foi um processo realizado por essa Câmara Municipal de forma ampla, democrática, onde os professores tiveram voz e vez, e nós, em todos os momentos, aceitamos as críticas, procuramos dialogar com o prefeito. A comissão foi presidida por mim, vice-presidente vereadora Anete, vereador Núcio, vereador Bonezinho, vereador Breno. Analisamos o estatuto, buscamos, dentro de várias reuniões com os professores, alterar pontos importantes do estatuto. Eu considero, nós da comissão, desde o primeiro momento, entendemos que o professor realmente necessita dessa valorização. Nós demos passos para essa valorização. A questão que foi levantada aqui em relação ao salário base do professor é realmente um grande desafio. Nós temos que enfrentar esse desafio em Araras de melhorar o salário base dos professores. Eu entendo que o estatuto deixa um mecanismo fundamental, que é a comissão de gestão pedagógica. Essa comissão ela tem que realmente ter efetividade, professor. Participem delas, juntamente com os vereadores, se organizem para discutir essa carreira do professor e continuar evoluindo. O estatuto ele trouxe a incorporação positiva, do meu ponto de vista, de 1/3, da lei de 1/3. É claro que, com a questão do salário base ainda muito baixo, nós teremos uma progressão para os próximos anos. É como você bem disse, mas nós precisamos de discutir melhorias imediatas para a carreira. Eu entendo que essa comissão de gestão, ela pode fazer um debate em relação ao Fundeb, essa questão também, usando esses recursos e buscando uma valorização dentro do equilíbrio orçamentário. Na época da criação, essa Câmara Municipal, ela votou também, é bom que se diga, no Estatuto do Servidor, algo que tinha sido tirado, que é o quinquênio de todos os servidores. A Câmara retorna o quinquênio, retornou a sexta parte. Portanto, uma política pública de vários anos anteriores colocou a carreira do professor num nível muito baixo. O processo de recuperação de direitos, ele acaba sendo lento. Nós votamos também o IVP, que é o Índice de Valorização. Minha preocupação na época foi que incorporasse parte desse IVP no salário base. Fiz uma emenda incorporando a cada 3 anos parte desse IVP no salário, mas são projeções para o futuro. A realidade do professor ainda é uma realidade muito difícil, realmente comparado a outros municípios, necessita de valorização, e eu entendo que é o momento do professor construir a carreira juntamente com o poder executivo, o poder legislativo. O estatuto deixa claro, a comissão de gestão pedagógica tem que participar, tem que cobrar, tem que buscar a evolução da carreira. Nós estamos recuperando pontos que foram tirados. Considero o estatuto, votei favorável ao estatuto, conversei com muitos professores que entenderam os avanços do estatuto. O estatuto traz ganhos claros para o professor. A incorporação de 1/3, pouquíssimos municípios do Brasil incorporaram esse 1/3, ou seja, o professor com 30 horas, ele passa a ter agora, trabalhando 20 horas com o aluno e 10 horas para o preparo de aula. Ainda é necessário, como eu disse, um avanço no salário base comparado a outros municípios. Foi feita uma sugestão, inclusive, por uma comissão, qual o senhor participou, foi o enquadramento dentro de uma evolução, onde esse professor ele consegue progredir horizontalmente e verticalmente pela evolução. Talvez o que nós precisamos agora é analisar a fundo essa questão do enquadramento, para que o professor tenha clareza. Ele entra com salário base, dentro de 5 anos o salário que ele vai ter, dentro de 10 anos o salário que ele vai ter, buscando essa evolução. Eu acho que é uma construção para todos, é o caminho.
O Estatuto, como eu disse, foi votado de forma ampla, democrática, e nós temos que continuar esse processo. Ele não pode parar por aqui. Portanto, eu parabenizo a luta de vocês, do grupo de vocês, e nós, enquanto homens públicos, temos que estar sujeitos a críticas e buscar democraticamente construir esse processo, e saiba que você tem todo o nosso apoio, o meu apoio, de outros vereadores dessa casa, para buscar realmente algo que é, para o professor, uma necessidade urgente, que é o respeito e a valorização. Obrigada, professor D. Eu gostaria de lembrar os senhores vereadores que a ordem do dia deve começar às 20h30, portanto, sejam mais objetivos em suas perguntas, nos seus apartes. Para partear, o vereador Dr. Nucci. Professor Bervan, nada contra, aliás, até favorável às reivindicações, principalmente questão salarial, num país injusto como é o Brasil com relação às pessoas que têm função importante dentro da vida dos brasileiros, né? No caso, principalmente, da educação, que, claro, sempre é um ponto importante, e nós sempre defendemos aqui que a educação é o mais fundamental dos setores do Brasil, para que esse país seja um país melhor. Mas nós entendemos também que o guarda municipal também ganha pouco, que arrisca a sua vida pela população. Entendemos também que grande parte dos funcionários da saúde, principalmente técnicos de enfermagem, agentes de saúde, também têm um salário que não condiz com a sua importância. E outros setores, MTCA, enfim, outros setores da prefeitura, que têm importância não tanto quanto a educação, mas também faz parte do fortalecimento da sociedade, do seu aprimoramento. E nós entendemos quando vem alguém, é óbvio, falar e reivindicar. E sabemos quanto é importante para vocês manifestar a sua opinião a respeito de alguma coisa, e como bem disse o professor D, também nós temos que atender e procurar chegar num ponto comum que seja melhor para todos. Mas eu só gostaria de dizer o seguinte, que às vezes comparar salário base de uma cidade para outra, como disse o professor D, tem muitas coisas, os ganhos que houveram com relação a esse novo estatuto, que às vezes não cabe no salário base, mas apresenta também uma evolução econômica para as pessoas. Mas, principalmente, eu queria dizer para o professor que, muitas vezes, seria ótimo para o prefeito, para os vereadores, atender todas as reivindicações salariais. Mas nós sabemos que nós administramos uma cidade que nós temos um orçamento limitado. Nós temos, por exemplo, hoje 48% do orçamento com relação à folha. Nós, às vezes, não podemos dar o que nós queremos, ou que, às vezes, o que as pessoas merecem, né, por essas restrições orçamentárias e com relação à lei que o país colocou da responsabilidade fiscal com relação a salários. Então, veja também por esse lado e procure entender que existe também esse tipo de restrição, que às vezes não depende só da vontade de quem está administrando, e sim respeitando-se as leis e os limites de uma administração saudável, porque não adianta dar aumento e depois não ter com que fazer esse pagamento. Então, existem os dois lados para ser olhado com cuidado, respeitamos, é óbvio, todo tipo de reivindicação, estamos aqui para ouvir e procurar solucionar, principalmente. Obrigado, doutor Nucci. Para partear, o vereador Breno. Obrigado, presidente. Quero saudá-lo, professor Rubervan, pela presença nesta sessão ordinária. Destacar, inclusive, que o senhor trata, no momento posterior à aprovação do Estatuto, sobre questões salariais. Eu acho que isso está correto. De fato, esta diferenciação. Porque quem olhou o Estatuto do Magistério somente sobre o aspecto salarial não compreendeu a importância da mudança legislativa. E aí jogaria fora, ou jogou fora, todos os avanços que o novo Estatuto reconheceu. Então, é importante, e é o momento oportuno, após a aprovação do Estatuto, poder voltar os olhos sobre o piso salarial dos servidores, que até o próprio Estatuto também se adequa do ponto de vista da jornada e faz um processo de incorporação e de implantação, aliás, sobre a Lei Geral do Piso. O senhor disse sobre as questões relativas a dois pontos que eu me sinto na obrigação de comentar. Primeiro, a respeito dos ganhos salariais ou dos avanços salariais de prefeito e secretários. Vale lembrar aqui que foi uma decisão que não contou com a minha aprovação, mas é uma decisão do ano de 2008,
Digo isso porque esta Câmara Municipal e a legislatura anterior tem sido muito cautelosa e, inclusive, concedido reajustes no mesmo índice dos servidores públicos municipais. A Câmara fez isso na legislatura passada, que não foi o que ocorreu em 2008, e você tem razão sobre isso. Como eu sou um dos poucos que resta daquela legislatura, me sinto na obrigação de lembrar estes fatos. E a respeito da recomposição dos dados divulgados pela Prefeitura, que inclusive contou com a observação do senhor, da mesma forma que solicitou uma retificação dos dados da Prefeitura, é importante também lembrar que não é possível considerar uma defasagem daqui 20 anos se for continuar sendo cumprida o que se espera a lei da database, que vem sido garantida a inflação desde 2010. Portanto, garantida a inflação como vem sendo feito nos últimos anos, desde 2010 em especial, pelo prefeito Brambila, então isto se recompõe a inflação e não teriam as perdas. Então, além desses ganhos salariais, a recomposição da inflação, ou seja, do Estatuto do Servidor, do Estatuto do Magistério. De maneira geral, é importante este debate, esta análise, essa verificação de outros municípios, é sempre relevante a análise aprofundada sobre aquilo que precisa, e de fato o município de Araras tem uma entrada de carreira do magistério baixa, e isso deve ser analisado mesmo. O senhor tem razão, e me coloco também à disposição para que possamos analisar do ponto de vista do nosso orçamento municipal, de analisar dos recursos do Fundeb, de analisar alternativas e soluções para o prefeito Brambila, que tem feito grande esforço para garantia de novos direitos e recomposição de direitos, assim como foi no Estatuto dos Servidores, agora no Estatuto do Magistério, e tem assim garantido avanços, e acredito que outros avanços poderão ser, assim como foi o IVPE e outras medidas em benefício da educação pública do município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Breno. Senhor Hubervan, nós agradecemos a sua presença nessa casa, seja sempre muito bem-vindo. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de aqui estar, em poder falar a respeito daquilo que com certeza é fundamental, e vou responder aqui, porque quando se é colocado a respeito da Prefeitura sobre os 48% ou os 55%, que é a questão da lei orçamentária, da lei de responsabilidade fiscal, que pode se atingir até 55%, a folha chega a 48% por causa do excesso de cargo comissionado, que de muitas vezes são inúteis dentro da Prefeitura. Isso são cargos políticos, infelizmente, inúteis. Tá? Infelizmente, doutor Breno, eu vou falar para o senhor sinceramente, o dissídio que nos é dado no município, na database, a inflação nacional, por salário do Estado de São Paulo, é da casa de 10% a 12%. O nosso fica na casa dos 5,6%, 6,2%, 5,6%, 6,2%. Então, isso gera diferença. Aí você coloca juro sobre juro e assim vai. Né? A gente sabe que tudo isso demanda muito estudo, mas, infelizmente, nós sempre vamos estar atrás de tudo que vem acontecendo. Tá? Agradeço a todos pela oportunidade, agradeço aos colegas que vieram aqui, né, ao público que está assistindo. Tenho certeza, meus colegas de trabalho falaram, vou ligar hoje só para ver. Tá? Eu agradeço a eles e a vocês do fundo do meu coração, porque é uma coisa que eu precisava vir fazer, e eu vou vir fazer outras vezes, porque a porta foi aberta, e nós vamos continuar trilhando o caminho até nós alcançarmos o mais positivo possível daquilo que for melhor, tanto para o município quanto para a carreira, não só no magistério, quanto para os servidores públicos. Concordo, todos os servidores públicos deveriam ter realmente reajustes, melhorias salariais, funcionais, entre outras coisas. Isso aí, com certeza, não é só a educação que necessita. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado. Boa noite, obrigada pela sua presença e, novamente, seja sempre bem-vindo a esta casa. Dando prosseguimento à sessão, nós teríamos a palavra livre, ficando prejudicada diante do expediente reduzido. Temos, nesse momento, o intervalo regimental, consulta o plenário se podemos dispensá-lo e passarmos para a ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a dispensa do intervalo regimental.
Passaremos à análise das matérias constantes na ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo Municipal, processo 118 de 2015. Dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2016 e da outras providências. Informa os nobres edis que o projeto contém 2 emendas que foram recepcionadas e aprovadas pela Comissão de Finanças e Orçamentos. Conforme os termos regimentais, o pronunciamento final sobre as emendas é da Comissão de Finanças e Orçamentos. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém para discutir, o vereador Marcelo de Oliveira. Boa noite, presidente, vereadora Magda. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanham, amigos de casa, da TV Opinião, TV Alesp, Araras FM. Nós debatemos já esse tema na sessão passada, ele exige votação em 2 turnos, e nós hoje estamos aprovando a instituição da diretriz orçamentária, tudo aquilo que o prefeito municipal, juntamente com o teu secretariado, pretende executar, fazer, realizar no ano de 2016. Um orçamento da ordem de aproximadamente 490 milhões de reais é a estimativa de arrecadação do município. Nesse orçamento também verbas já estimadas do PAC 2, e outros recursos também com estimativas de arrecadação. É importante orientar a população, a pessoa que está nos assistindo, que talvez também não tenha toda a informação necessária, de que esse valor de 400 e aproximadamente 490 milhões, esse dinheiro, grande parte, nós temos já o compromisso que é com a folha de pagamento do servidor público. Desse montante, aproximadamente aí 180 milhões, 160, 180 milhões, já vai direcionado para todo o servidor público do ano 2016. E o que sobra, nós temos os outros investimentos, melhorias, as estruturas de trabalho das secretarias, enfim, é tudo que tem para investir no município de Araras para contemplar os nossos mais de 135 mil habitantes. Logicamente que dentro das prioridades nós temos os valores destinados à saúde e à educação, que são valores estabelecidos pela resolução federal, pela Constituição Federal, aprovada pelo Senado e pelos deputados federais, que nós somos obrigados a investir. E vale-me dar a oportunidade para orientar as pessoas que estão nos assistindo, que Araras, nessa questão de investimento, é um exemplo a ser seguido. A lei determina que nós temos que investir no mínimo 15% na área da saúde. Nós investimos muito mais que isso. Nós chegamos à casa dos 29%, quase o dobro. E mesmo assim ainda falta recursos. Nós sabemos que muita gente ainda reclama da falta do remédio, a demora do exame, um especialista que está sendo agendado por um período mais distante, mais longo, não agradando a população, mas há um esforço muito grande por parte da administração, por parte dos vereadores, em poder corrigir as falhas, aonde estão os pontos negativos, e distribuir da melhor maneira o orçamento do município. E também aqui ressaltar a importância de cada vereador que tem saído dos seus gabinetes continuamente e ido até a Assembleia Legislativa, ido até o Distrito Federal, buscar verba parlamentar. Um esforço muito grande. Para que isso? Para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, para poder somar esforços juntamente com o Executivo, não deixando só o Executivo com essa responsabilidade de melhorar a qualidade de vida da nossa gente, do nosso povo, mas distribuir essa responsabilidade com o Legislativo. E eu observo que essa legislatura tem feito um esforço muito grande nesse sentido. Haja vista que nós já conseguimos, nesses 3 anos de mandato parlamentar, a união de todos os vereadores dessa casa, mais de 2,5 milhões de reais de verbas parlamentares. Ou seja, a própria Câmara paga todas as suas despesas com verba parlamentar, ajudando o desenvolvimento da população, da cidade, ajudando a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É um exemplo a ser seguido. Nós observamos câmaras vizinhas que não têm essa ação, que não faz dessa forma. O inverso, tudo aquilo que é destinado à Câmara Municipal, eles acabam consumindo toda a verba destinada
para a manutenção das suas câmaras. E Araras, então, dá um exemplo também nessa questão. Então, nós estamos muito tranquilos, foi debatido esse tema, as divisões das secretarias compete ao Executivo. Nós entendemos que algumas secretarias, lógico, queríamos que tivesse um valor maior para investimento a médio e a longo prazo. Talvez isso não está acontecendo nesse primeiro momento, mas nós temos também aqui um mecanismo, e o prefeito sabe disso, que ele pode fazer o remanejo de uma secretaria para outra, dentro da necessidade e também dentro da disponibilidade. E isso nós avalizamos ao prefeito, nós damos a ele autonomia, tranquilidade, para administrar e administrar bem a nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Boa noite. O projeto continua em discussão. Para discutir, o vereador Breno. Obrigado, presidente. Novamente, boa noite a todos e todas que nos acompanham. O vereador Marcelo, que me antecedeu, fez um bom panorama sobre as questões relativas ao orçamento, às vezes o impacto que causa o número geral, mas as divisões necessárias do orçamento público do município. E eu quero destacar, na oportunidade da discussão do orçamento, esses aspectos, inclusive que as pessoas participam pouco, acompanham pouco a gestão orçamentária da cidade. Mesmo tendo muitas ferramentas de publicidade, de divulgação, de maneira geral, tanto da formulação da peça orçamentária, que é o que nós estamos fazendo aqui, como depois da execução, tanto no site da Câmara, tanto no site da Prefeitura, como no site do Tesouro Nacional. Então, tudo isso fica disponibilizado e há uma baixa adesão das pessoas discutirem o orçamento do município. Isto é muito importante. E eu quero destacar aqui um espaço de discussão do orçamento, que é o orçamento participativo, que está em andamento, inclusive, mas na sua semana final de reuniões, em que hoje, inclusive, acontece a última reunião da região urbana, em que está acontecendo lá no Jardim Morumbi, da região Leste 2. E amanhã acontece da região dos assentamentos, lá no Centro Comunitário do assentamento Araras 3, às 19h30, da região dos assentamentos. E na região rural, ou seja, toda a região rural, todos os bairros, núcleos rurais, e que vai ser amanhã no Centro Cultural, que é um lugar que tem sido a opção de se reunir num local dentro da zona urbana, tem sido a opção dos moradores da zona rural. Vai ser às 19h30, depois de amanhã, quarta-feira, lá no Centro Cultural, sobre a reunião do orçamento participativo. Um espaço importantíssimo de discussão, de efetivação de direitos, de uma possibilidade em que não tem sido efetivamente aproveitada. Eu tenho participado já de alguns anos, e este ano também, de algumas reuniões, em que as pessoas não participam. É um processo que tem se construído, tem se fortalecido. O site, inclusive, que a Prefeitura montou para este ano é um site muito bom. Inclusive, quem não participou das reuniões, das assembleias na sua região, tem um espaço, um campo de formulário, o AP Digital, assim chamaram, o AP Digital para no site, nesse hot site da Prefeitura específico para o orçamento participativo, que a pessoa pode também encaminhar sugestões e demandas por formulário digital. Então, um espaço muito importante. Por fim, quero destacar aqui, na discussão do orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do acompanhamento, a importância da cidade ter sido tão bem colocada e reconhecida no Índice de Gestão Fiscal da Firjan, um índice que já tem sido divulgado nos últimos anos, de acompanhamento nacional, e o município de Araras, pela responsabilidade dos seus gestores, em especial dos últimos anos, do prefeito Brambila, da sua dedicação com a gestão do orçamento, de garantia de boa regularidade fiscal, de pagamento de precatórios, de análise das contas, de ter, então, olhado o orçamento do município com o maior zelo possível, observando as futuras gerações, observando as próximas gestões, preocupado não só em fazer o que precisa ser feito e deixar dívidas, porque assim é mais fácil. A gestão pública moderna, atual, medida por índices,
ela verifica isto e a comprovação vem com esta importante qualificação nacional e estadual reconhecida pela Firjan, e a responsabilidade que a Câmara tem é ainda maior quando aprecia a Lei de Diretrizes Orçamentárias e quando iremos, ao final do ano, apreciar o orçamento para 2016. Obrigado, senhora presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais ninguém para discutir, coloco o projeto em votação. A votação é nominal. O quórum é de 2/3 para a rejeição. Vereador Erison. Favorável. Vereador Professor D. Favorável. Vereador Bonezinho. Favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereador Breno. Favorável. Vereador Du. Favorável. Vereador Nussi. Favorável. Vereador Anete. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Zabedé. Favorável. Esta presidente vereadora também favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Processo 125 de 2015. Autor Executivo Municipal. Altera a lei número 4.185, de 26 de setembro de 2008, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem municipal que menciona a AEDA e da providências correlatas. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém para discutir, coloco o projeto em votação. A votação é nominal, maioria absoluta para a sua aprovação. Vereador Erison. Favorável. Vereador Professor D. Favorável. Vereador Bonezinho. Favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereador Breno. Favorável. Vereador Du. Favorável. Vereador Anete. Favorável. Vereador Dr. Nussi. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Zabedé. Favorável. Esta presidente vereadora também favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais, uso da palavra pelos vereadores e vereadoras, destinada à manifestação do mesmo sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato pelo prazo de 5 minutos. Primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador Bonezinho, pelo prazo de 5 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora. Meu cumprimento ao senhor Edivaldo Silva, vice-presidente do PP, ao senhor Elcio Rodrigues, secretário-geral do PSDB, Matheus Felipe, vereador jovem, Davizinho Severino Cardoso, radialista e protetor de animais, também Denner Júnior, ex-vereador jovem, agora engajado aí na caminhada do Hospital do Câncer, que acontecerá no dia 22 de novembro, correto? É isso aí. Presidente, quero aqui falar da importância da inauguração que se deu no município na última sexta-feira, do importante espaço da Casa do Idoso, uma parceria importante da Prefeitura, com o apoio financeiro de quase R$500 mil do governo estadual, onde nós estivemos aqui, o brilhante, competente secretário estadual de Assistência Social, o senhor Floriano Pézero, que foi vereador no município de São Paulo, muito bem eleito, deputado federal também, e que acabou abrindo mão da sua cadeira na Câmara dos Deputados para desempenhar esse papel ao lado do governador Geraldo Alckmin, nessa questão tão importante que é a assistência social do Estado. E eu quero falar da importância dessa obra, do acolhimento que teremos em prol dos idosos do município, os idosos às vezes que são esquecidos, e eu pude estar lá apoiando iniciativas que são para o bem do município, como foi esta obra, esta parceria entre o governo do município e o governo do Estado. Parabenizar a todos, presidente, todos os envolvidos, todos aqueles que se dedicaram dia e noite
para que essa obra pudesse virar realidade e para que pudéssemos ter essa importante inauguração. Também deixar claro aqui, presidente, que nós estamos fazendo visitas nos bairros durante a semana. Na semana passada eu estive no Jardim Aeroporto, na Zona Norte, também no bairro Parque das Árvores, Jardim Alvorada, também fui na Zona Rural, no Caio Prado, e fechei a agenda da semana no bairro Narciso Gomes. E, presidente, eu tenho aqui ficado muito feliz, quero aqui externar a minha alegria em relação ao carinho que eu tenho recebido nesses bairros, as palavras de incentivo. Uma coisa muito interessante, presidente, que eu tenho percebido durante minhas andanças, é que a população de Araras tem sim acompanhado os debates nesta casa, as sessões que são transmitidas pela TV, que são também transmitidas pelo rádio, pela internet, e a população, ela quer saber sim daquilo que acontece na cidade, daquilo que é debatido nesta casa, e a população não dá só aquela passada na sessão de 10, 15 minutos. Nós temos dialogado, conversado com essas pessoas e elas comentam: olha, gostei daquilo que você falou, gostei daquilo que o outro vereador falou, e eles nos falam com riqueza de detalhes, mostrando para nós que esse investimento que a casa faz em relação à transmissão, ele é um investimento viável em relação à transparência e em relação, presidente, a dar publicidade naquilo que nós estamos votando, que nós estamos deliberando, e dos recursos que nós temos buscado junto ao governo estadual, junto ao governo federal, para que o município de Araras possa avançar em políticas públicas eficazes. Então, presidente, fiquei muito feliz com esse acolhimento da população. E, presidente, gostaria de explicar aqui a nossa cidade. Nós votamos agora aqui em segundo turno a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como que funcionam as peças orçamentárias? Logo que nós entramos aqui, nós votamos o plano plurianual. O que seria? As metas e objetivos da administração para os próximos 4 anos. E todo ano, nós antes votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são diretrizes que irão nortear a preparação no fim do ano da Lei Orçamentária Anual, que seria a peça mais importante, a peça finalizada, para que possamos votar o orçamento, e esse orçamento entrará no exercício do ano que vem. Então, PPA, norteando os 4 anos da administração. Antes, votamos LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no momento posterior, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, autorizando o prefeito a ter os seus gastos conforme a divisão por secretarias, por projeto e por ações, como preconiza, presidente, a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, em relação à legislação do nosso país. Então, votamos aqui essa importante lei, a LDO, e no momento posterior vamos votar a Lei Orçamentária Anual, querendo sempre, presidente, o desenvolvimento do município, querendo sempre uma educação de qualidade, um transporte público de qualidade. Pegando um gancho aqui, presidente, peço mais 20 segundos para Vossa Excelência. Em relação ao transporte público, tenho recebido muitas reclamações em relação a itinerários, que antes duravam 1 hora e agora está tendo duração de 1h20 para chegar a um determinado ponto. Na última semana, conversei com o presidente da TCA Miqueira, que falou que estará resolvendo essa questão. O Miqueira, que é sempre preocupado com o desenvolvimento da cidade, nós estaremos dando um voto de confiança ao trabalho dele. Obrigado, presidente, boa semana a Vossa Excelência, boa semana à população, que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador Bonezinho. O próximo vereador a fazer uso das explicações pessoais, vereador Zé Bedé, pelo prazo de 5 minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, públicos presentes, quem nos acompanha pelos meios de comunicação, meu boa noite a todos. Eu quero aqui, nesse momento, desses 5 minutos, parabenizar também a Prefeitura pela iniciativa de mandar para esta casa, na reforma administrativa, a criação da Coordenadoria da Juventude. E agora, no dia 12, não pude estar presente, questão de motivo particular, mas tive a informação, o convite, e fico feliz de saber que na cidade de Araras hoje
a partir do dia 12, foi apresentado para a população a Coordenadoria da Juventude, qual será o nosso responsável e coordenador da coordenadoria, o Wallace Mariano, que é um jovem que com certeza não medirá esforços para fazer com que essa Coordenadoria de Juventude, junto com as secretarias, que possa fazer um bom trabalho. Parabenizo o prefeito, a Câmara Municipal. Acredito que essa coordenadoria vai dar oportunidade para que a juventude participe, fique atento, fique conhecendo e participando de toda a vida do nosso município. E o Wallace é uma pessoa que tem mostrado muito empenho, muita boa vontade. Eu tenho certeza, com a participação de todos, essa coordenadoria vai trazer bons frutos no que diz respeito à política pública voltada para esse público, que é a juventude. Eu quero aqui também, mais uma vez, deixar meu reconhecimento e registrar a minha satisfação, pois hoje já havia sido convidado, dias anteriores, que amanhã, terça-feira, às 9 horas, a Secretaria de Esporte e Lazer será feita as entregas dos materiais esportivos para as escolinhas de futebol do nosso município. Isso me deixa muito feliz, porque essa Câmara aqui também tem contribuído, dentro do possível, com o apoio, com o voto favorável a esses projetos, que com certeza esse jovem, essas crianças que estão matriculadas nessas escolinhas, vai ter, no mínimo, instruções para que no futuro se torne, talvez não um profissional no futebol, muito mais preparado para encarar o dia a dia. As escolinhas que vai receber os materiais são a do Parque das Árvores, né, Zona Norte, o qual o responsável é o professor Silvio Antônio Garlizoni. Para quem não conhece, o Silvio é um ex-atleta profissional. Então, aqueles pais que têm essas crianças matriculadas junto ao Silvio ali, com certeza tem uma pessoa que conhece, e não tenho dúvida de que essas crianças, no mínimo, vai sair dessa escolinha um dia conhecedor dos seus limites. A outra também que vai receber os materiais esses, bola, rede, apito, enfim, diversos materiais esportivos na área do futebol, de campo e também de futsal. O projeto Revelação, na Zona Sul, professor Kaique Fernando de Jesus, que é aqui no Centro Dia de Idoso, né, Éder? Também vai estar recebendo os materiais. E também no futebol feminino do Centro de Convivência da Terceira Idade, na Zona Sul, professor Renato Fabrício dos Santos. Todos viram aí as meninas, qual ele tem a responsabilidade de levar adiante esse projeto de futebol feminino, foi campeão regional. Então, essas meninas também, esse pessoal vai ter esses materiais sendo entregue amanhã. Jardim São João, Zona Norte, professor Paulo César Salles de Souza, um garoto ainda jovem, mas também foi profissional e com certeza tem muito que ensinar para aquelas crianças ali do São João. Eu tenho certeza que o Paulo, com essas estruturas, fará um trabalho muito mais melhor. E também Jardim Marabá, Zona Sul, professor Ailton Lira. Estou falando aqui de pessoas que as mães e os pais podem ficar tranquilos. São pessoas que, no mínimo, vai deixar o filho dele com mais conhecedor e mais respeitador. Então, esse material vai fazer uma diferença muito significativa na vida dessas crianças. E amanhã, às 9 horas, aqui no Ginásio de Esportes, estará sendo entregue. Parabéns mais uma vez ao Joilson pelo seu empenho e à administração, a pessoa do Brambila. Obrigado, vereador Zé Bedé. Próximo vereador a fazer uso das explicações pessoais, vereador Dr. Nussi.
pelo prazo de 5 minutos. Presidente, vereadores, vereadora, pessoas que nos acompanham. Eu gostaria de justificar uma indicação minha, presidente, ao prefeito, através da Empresa Municipal de Transporte Coletivo, em que já está sendo efetuado em outras cidades, que é a questão da terceirização, da concessão dos pontos de ônibus para que se faça, para ceder para as empresas, se faça exploração comercial dos pontos de ônibus com relação à propaganda. Nas vias de maior visibilidade, nos locais centrais da cidade, eu acharia interessante que a empresa concedesse os pontos de ônibus de maior visibilidade para que fosse feita a exploração comercial através da publicidade dos pontos de ônibus. É claro que essa concessão viria de algumas obrigações, como, por exemplo, o ponto de ônibus ter uma estrutura moderna, coberto, iluminado, oferecendo todo tipo de informação necessária aos usuários com relação ao itinerário, horários de ônibus, que tipo de itinerário que passa por ali, inclusive em braille, para facilitar para todas as pessoas que tenham conhecimento. E é óbvio que ele teria nas suas paredes externas e internas os locais apropriados para propaganda e exploração comercial. Eu vejo, se eu não me engano, a cidade de Campinas está finalizando um projeto nesse sentido, e outras cidades da região também já se propõem a fazer. Eu vejo como um ganho para a própria população de maneira geral, e também a iniciativa privada, uma oportunidade para negócios, enfim, e com certeza com relação à geração de empregos e recolhimento de impostos para a nossa cidade. É claro que requer estudos, aprimoramento, ver como isso vai ser implantado em outras cidades, mas fica aqui a indicação. Com relação à questão hoje da reivindicação salarial dos professores, a gente entende e respeita profundamente, as reivindicações com relação a salário. O que eu não entendo muitas vezes, presidente, é a comparação, de uma cidade para outra, quando se faz através do salário base, sem se olhar todas as outras características da cidade. Eu vou procurar pesquisar e saber, por exemplo, até que nível da educação é oferecida nas cidades aqui referidas como exemplo para Araras. Se essas cidades oferecem a preparação vestibular, oferecem curso secundário, gratuito à população, enfim, se tem a mesma estrutura educacional da nossa cidade. E gostaria também de ver todos os outros fatores que regem a questão salarial, se é só o valor absoluto do salário, ou se essas cidades oferecem também todas as vantagens aqui adquiridas com a aprovação do Estatuto do Professor. Porque muitas vezes falar só a respeito e comparando o salário com outras profissionais, inclusive com o salário do prefeito, eu vejo isso uma posição extremamente demagógica, levando informações erradas à população, como se o posicionamento de uma profissão impede o aperfeiçoamento de outra, como se as responsabilidades nas profissões fossem iguais. Então, eu acho que a reivindicação cabe, a justificativa cabe. A comparação que eu acho injusta, principalmente quando se utiliza dados pejorativos ou dados vantajosos de uma profissão ou outra. Eu não vejo isso como fator eu não vejo isso como fator de convencimento, Eu vejo isso mais como uma postura extremamente demagógica e política, quando se trata de uma questão tão fundamental e importante que é a questão salarial. A questão salarial deve ser encarada como um objetivo o mais perfeito possível. Não se pode usar a questão salarial como palanque político, não se pode usar a questão salarial para se ganhar vantagens eleitorais. Eu acho que a questão salarial deve sim se basear na estrita necessidade e na importância daqueles que exercem uma profissão. Jamais fazer comparação, porque um ganha isso, o outro ganha aquilo. Põe-se na situação. Vá fazer o que o outro faz. É muito fácil colocar na profissão do outro aquilo que ele entende como pejorativo para essa profissão. É muito fácil comparar dessa maneira. Então, e eu vejo outras profissões
muito importantes que também não têm essas mesmas vantagens e as pessoas exercem com muita dedicação, porque muitas vezes, o que eu falo é o seguinte, presidente, muitas vezes, o fato de você exercer uma profissão é mais uma prova para você mesmo que você é capaz. Não é questão de salário, porque eu vou exercer bem ou não vou exercer bem a minha profissão. É claro que o salário me estimula, é claro que se eu tiver uma vida tranquila, eu vou ficar mais sossegado para exercer minha profissão. Mas isso não é fundamental. Eu tenho certeza que um profissional consciente exerce a sua profissão com o máximo de dedicação, independente do salário que ele recebe. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Dr. Nussi. Próxima vereadora a fazer uso das explicações pessoais, vereadora professora Neto, pelo prazo de 5 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através da rede Opinião de TV, TV Câmara, por meio da Araras FM, aos amigos internautas, aos presentes aqui no plenário, boa noite a todos. Quero passar a vocês sobre a agenda realizada no dia 14 de agosto. Recebemos a visita do secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o tucano Floriano Pêsaro, para o ato da entrega do Centro do Dia do Idoso, Orlando Denardi, que está localizado dentro do Centro de Lazer da Terceira Idade, Hilda Masson Bordim Marreto, na Avenida José Almeto, 2000, no Jardim 8 de Abril. Trata-se do resultado de uma importante parceria entre a Prefeitura de Araras e o governo do Estado de São Paulo. Em benefício da melhor idade, o Centro Dia do Idoso oferece um serviço diferenciado com alimentação, atividade de lazer, cultura, banheiros adaptados, área de descanso e sala de convivência com TV e enfermaria. No local são oferecidos serviços de acolhimento, proteção e convivência. A prioridade do atendimento é para aqueles idosos cujas famílias não têm condições de dar atenção e cuidados durante o dia, pois precisam trabalhar. E, ao final da tarde, o idoso volta para sua casa sem perder os vínculos familiares. Entregar um novo equipamento para idosos é contribuir com a melhoria de vida desta parcela da população. Defendo sua participação, sua dignidade e o seu bem-estar. Congratulo todos os envolvidos nessa importante conquista para o nosso município. Na oportunidade, também acompanhei o secretário Floriano Pêsaro na série de entrevistas para a Rede Opinião de TV e para a Rádio Fraternidade, importantes veículos de comunicação de nossa cidade, no qual agradeço o espaço ofertado. E sobre o Dia da Padroeira, também quero parabenizar a comunidade católica de Araras pela belíssima celebração do dia de Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira da nossa querida Araras. Comemorado no último sábado, dia 15 de agosto, festividades que foram realizadas em todas as paróquias do nosso município. Fica aqui meu abraço e o reconhecimento público dessa vereadora pelo trabalho realizado pela comunidade. Quero agradecer a atenção de todos e uma excelente semana com a bênção dela, que foi o dia de Nossa Senhora do Patrocínio. Boa noite. Obrigada, vereadora professora Anete. Próximo vereador a fazer uso das explicações pessoais, vereador professor D, pelo prazo de 5 minutos. Boa noite, excelentíssima presidente Magda, público que nos acompanha no plenário, vereadores, vereadora, público que nos acompanha em casa, mais uma sessão.
gostaria de parabenizar também a nossa cidade pelos seus 153 anos. Justa homenagem. A comunidade, como a vereadora Nete coloca, a comunidade católica se reúne numa data fundamental para o município. Município ordeiro de desenvolvimento como Araras. Moro aqui há 38 anos, vim da cidade de São Paulo, ainda pequeno. A beleza de Araras me chamou a atenção, né? Nós temos as praças, a nossa igreja, o lago municipal. Então é uma cidade que já naquele momento, com 7 anos, a gente já projetava que eu gostaria realmente de constituir minha vida aqui, família, filhos. Então parabenizar todo o povo dessa cidade, que é merecedor, é uma cidade progressista, e nós temos realmente que construir cada vez mais o presente e o futuro dessa cidade. Estive também, na semana que antecedeu, visitando, a convite da diretora Suzy Guerreiro, a escola Joel Job. Nós estamos voltando de novo a fazer as visitas em algumas escolas, a pedido das diretoras, e acompanhando o trabalho realizado, uma equipe de gestão pedagógica muito competente, muito fechada, um grupo que vem realmente dando resultado. A gente acompanha os trabalhos, os projetos da escola. Então, parabenizar. Estarei também acompanhando outras escolas também, no dia a dia. É muito dinâmico o dia a dia das escolas, né? A vereadora Nete é professora, nós sabemos o quanto é dinâmico, e nós, estando ali no dia a dia, visitando as escolas, a gente pode ajudar, né? Conversa com a secretária, faz um pedido, às vezes é uma queixa de um professor, às vezes a diretora precisa de alguma coisa. Então é o trabalho do vereador também. Nós votamos projetos de lei aqui, mas estamos importantes, né? Mas estamos também preocupados com o dia a dia. Eu acho que é a questão da responsabilidade, né? Nós estamos aqui na Câmara Municipal, não estamos preocupados apenas com essa questão da próxima eleição, enfim, nós estamos para construir uma carreira, para construir a questão da educação no município. E a responsabilidade com a educação é fundamental. Portanto, nós estaremos aí acompanhando, também visitando outras escolas e procurando ajudar. Esse é o nosso trabalho. Quando tem que fazer a crítica, vamos fazer, independente de ser situação ou oposição, a crítica tem que ser feita, porque a população tem que estar acima de tudo. Desse processo é a população que ganha. Eu também gostaria de falar de uma indicação, a pedido também de moradores aqui do centro, para a colocação de uma faixa de pedestre. Ao lado do posto Carinhoso, tem um fluxo grande ali próximo ao Grêmio Estudantil. Então a gente está encaminhando o pedido para a administração para a colocação dessa faixa de pedestre. Também parabenizar a administração, nós estivemos presentes na festa do peão. No domingo, a festa foi ontem, né, aberta para toda a comunidade. É um momento de lazer, as pessoas precisam também, principalmente a juventude. A gente conversa muito com os jovens de Araras, e eu sinto, da conversa deles, de bons alunos, bons jovens, a dificuldade de espaço para lazer. Nós precisamos pensar também nessa juventude, criando esses espaços, né? Então, eu acho que foi um ponto importante. É claro que sempre a questão de segurança tem que ser visto, analisado, né? Que é importante para eles, inclusive, o controle, mas parabenizo pela festa. Uma questão também, eu gostaria de agradecer a TCA, foi um pedido de alunos ali do Senai. Eu acabei não fazendo indicação, mas foi um pedido que eles fizeram da colocação do ponto de ônibus no Senai Novo, nos dois lados da avenida. Então foi colocado esse ponto, então a gente agradece em nome deles, que vai dar mais conforto para eles pegarem um ônibus ali próximo ao Senai Novo, que foi um pedido que eles colocaram, e agora o Senai, com todo esse crescimento, projeta um espaço para 5.000 alunos, e em breve teremos em setembro também um espaço para a visitação das escolas, para conhecer os cursos todos ali. Também alerta em relação à crise hídrica. Nós estivemos no Mogi observando ali, e realmente agora é um período de estiagem, e parece que o consumo de água aumenta no município. Tem que voltar a ter esse equilíbrio, né? Nós estamos dependendo das águas do Mogi, e, é claro, houve um período onde as represas se recuperaram, mas é necessário que a população também mantenha. Me parece que nos finais de semana está aumentando o consumo, tem que ter esse cuidado, né, para resolver essa questão.
Uma boa semana a todos. Eu volto novamente. Obrigado, vereador professor D. Próximo vereador a fazer uso das explicações pessoais, vereador Breno, pelo prazo de 5 minutos. Obrigado, presidente. Nessas explicações pessoais, quero destacar as comemorações do aniversário de fundação da cidade, celebrado no dia 15 de agosto, também dia da padroeira do município, Nossa Senhora do Patrocínio, e que tem sempre atividades religiosas, que participei de algumas delas na Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, e também Festa do Peão de Arara, sempre também próxima a esta data do 15 de agosto. E quero, a este respeito, inclusive da Festa do Peão, parabenizar o Clube dos Cavaleiros pela organização da festa e, inclusive, saudar o prefeito Brambila, que teve a iniciativa de conceder a toda a cidade, no dia de ontem, encerramento da festa, portões abertos. Foi algo inédito, muito bonito ver na nossa cidade as pessoas podendo livremente transitar, quando nesses espaços, e aqui também tem sempre a barreira da portaria, do ingresso, da cobrança, e ali, né, no último dia, ontem, uma festa de toda a cidade. Foi muito bacana isso, muito interessante esta possibilidade desta integração da cidade no próximo ao dia do seu aniversário, né, nas comemorações do seu aniversário, podendo a cidade que tem grande apreço pela Festa do Peão, ali poder se encontrar. Quero destacar também com muito ânimo, vários de nós participamos da inauguração do Centro-Dia do Idoso, ex-vereador Orlando Denardi, o Picão Denardi, assim denominado, este Centro-Dia do Idoso, um empenho grande da Prefeitura Municipal na busca deste equipamento público do governo do Estado de São Paulo e que contou com o empenho de muito tempo, da dedicação da administração municipal para que ele fosse efetivado neste novo serviço, num espaço belíssimo que já é o espaço do Centro de Convivência da Terceira Idade, e ainda tivemos a satisfação de contar com o secretário de Estado, Floriano Pêsaro, que fez rasgados elogios à ação da gestão do prefeito Brambila, da Secretaria de Ação e Inclusão Social, do trabalho da secretária Regina Piccolini, reconhecendo o secretário estadual a importante ação de política pública desenvolvida nos últimos anos nas diversas áreas da ação e inclusão social. E vale ressaltar também, né, presidente, além dele reconhecer a ação da Secretaria Municipal, da Prefeitura Municipal, reconheceu também o secretário a importância da Câmara Municipal ser presidida também por uma mulher, um fato histórico que muito nos honra e que é motivo de orgulho também para mim e com certeza para todos os colegas que elegeram Vossa Excelência para ocupar a presidência da Câmara e que é de vistos olhos mesmo para toda a cidade e para toda a região a oportunidade e a honra da Câmara Municipal de Arara ser presidida por uma mulher, por Vossa Excelência, e também o secretário Pêsaro também reconheceu isto de maneira muito gentil e sincera. Dizer também, por fim, que na semana passada foi feito o lançamento da Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de Araras, uma demanda de muitos anos, uma necessidade da discussão de políticas públicas específicas, uma decisão acertada da maioria da Câmara que aprovou estas e outras medidas, mas também aprovou de forma muito consciente a importância da criação da Coordenadoria de Juventude. Foi uma decisão acertada que a maioria da Câmara tomou de criação desta coordenadoria, lançada na semana passada, assumiu esta função o jovem Wallace Mariano, que já lançou inclusive o desafio para a Conferência de Juventude que vai ocorrer agora no mês de setembro, e assim terá toda uma ação desta coordenadoria de poder articular os diversos setores do município, de articular as diversas secretarias, de dialogar com a sociedade. Por isso que há muito ela vinha sendo desejada.
e faço aqui menção, claro, a indicações minhas de muito tempo, desde de tempos de Câmara Jovem, no ano de 2001, 2002, mas também de outros ex-vereadores Douglas Rocha, ex-vereador Walter de Oliveira, que haviam também, na sua ação legislativa, em anos anteriores, também solicitado aos então chefes do Poder Executivo que também instituíssem. E, portanto, de muito tempo, muito discutida, já implantada em outras cidades, agora também em Araras, criada, implantada e efetivada a Coordenadoria de Políticas para a Juventude, agora iniciando esse trabalho importante desse setor da população, tendo este cuidado, este olhar, e desejo sucesso àqueles que irão participar da conferência, das ações da Coordenadoria de Juventude. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Breno. Próximo vereador a fazer uso das explicações pessoais, vereador do Segurança, pelo prazo de 5 minutos. Boa noite, senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanha nessa sessão pela Rede Opinião de Televisão, Rádio Araras FM e pelos internautas. Na semana passada, estive visitando a escola Carlos Giovanni Bolles, que fica localizada na Zona Norte, ou melhor dizer, na Zona Leste, Parque Dom Pedro. E a maior demanda daquela escola, que foi inaugurada no ano de 2004 é um espaço coberto, uma quadra coberta. Então, conversando com o pessoal lá, os pais, a preocupação é sobre esse espaço, para que os alunos façam o trabalho fora da escola, na quadra coberta. Então, pensando nisso, fiz uma indicação para o executivo, porque a preocupação das diretoras, dos professores e dos pais dos alunos é sobre isso daí, que seja criado um espaço coberto para que eles pratiquem as atividades fora da aula, fora da classe de aula. E também fico aguardando, viu, senhor prefeito, a resposta dessa indicação para essa área coberta na escola Carlos Giovanni Bolles. E também atendendo a convite dos pais e alunos da escola Inácio Zurita Neto, na Zona Norte, essa na Zona Norte, Jardim São João, participei de uma reunião com os pais, diretores, professores daquela escola, no último dia 13. Uma reunião muito importante, onde contava com mais de 40 pais de alunos. O projeto desenvolvido lá também é muito bom. As professoras, diretores estão de parabéns. Mas o que eles precisam também, necessitam, é de uma quadra coberta. Pelo que eu fiquei sabendo, através de informações lá, esse projeto de uma quadra coberta já está em andamento. Então vamos aguardar essa boa notícia para os moradores e os alunos que frequentam aquela escola, Escola Zurita Neto, no Jardim São João. E falando também, participei da inauguração da Casa Dia do Idoso, no último dia 14. Fiquei feliz por quê? O idoso que lutou a vida inteira, que se preocupou com o nosso município, batalhou para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, necessita e precisa de um espaço para que ele passe o dia. Às vezes os familiares não têm como ficar o dia todo porque trabalham, e o espaço foi muito, muito bom, um local bem localizado lá no centro da terceira idade. Então, parabenizo a administração, o governo do estado, que se empenhou muito, secretário Floriano, que esteve aqui, pessoa inteligente, e vamos trabalhar para que venha mais, porque um só não vai ser suficiente, são 50 vagas, e que o governo estadual, o prefeito, o nosso município, se empenhe para que crie mais centro dos idosos. E esse centro dos idosos, só uma explicação, porque tenho recebido em meu gabinete, e meu telefone também toca muitas vezes, perguntando como vai funcionar isso daí. É um trabalho da Secretaria de Ação e Inclusão Social.
As pessoas que têm um idoso na casa que se enquadra para fazer a triagem, procura a ação, a Secretaria de Ação e Inclusão Social, ou o CRAS, os CRAS e os CREAS da nossa cidade, para fazer a inscrição e se enquadrar para que seu idoso seja cuidado nessa casa. Fiquei feliz, sim, como ararense, como o cuidado que a gente tem com o nosso município. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana abençoada, que Deus ilumine o lar de cada um de vocês. Esse vereador se empenha e vai continuar trabalhando dia a dia para que o nosso município se desenvolva, cresça com organização, com respeito e com dignidade. Uma boa semana a todos. Era isso, senhora presidente. Obrigado, vereador do Segurança. Próximo vereador a fazer uso das explicações pessoais, vereador Marcelo de Oliveira, pelo prazo de 5 minutos. Senhora presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha, amigos que estão nos assistindo. Quero fazer uma saudação especial aqui, nosso amigo Alexandre Mattioli, que está presente na nossa sessão, seja bem-vindo. Também aqui o nosso companheiro Zico e Orlandinho Milaré, que se fazem presente no nosso plenário. Em vossos nomes, cumprimento a todos os demais amigos do plenário nesta noite. Também, senhora presidente, mandar um abraço carinhoso aqui, com muito respeito, a um amigo telespectador das sessões camarárias, nosso amigo e companheiro Fábio César Duarte, que não perde uma sessão da Câmara, está assistindo agora. Então, um abraço ao Fábio, que está participando da vida política da nossa cidade. Senhora presidente, eu venho usar essa tribuna para trazer uma boa informação, principalmente para você que é mãe, você que tem os filhos matriculados na nossa rede pública de ensino. A Secretaria da Educação, no semestre anterior, tirou medidas de todas as nossas crianças para a confecção dos uniformes escolares. E é um esforço muito grande, da nossa secretária, da Beth Cilindre, também com o nosso prefeito, Dr. Brambila, para poder contemplar as crianças da Redes. Nós estamos falando de 12 mil crianças, estamos falando de aproximadamente 60 mil uniformes, né? Ou seja, as peças, camiseta, bermuda, shorts, moletom, tudo aquilo que a criança precisa para o desenvolvimento, para que ela se sinta bem, se sinta acolhida na rede pública de ensino. E eu trago uma boa informação que na semana que vem, a Secretaria da Educação já começa a fazer a distribuição de todos esses uniformes para todas as nossas crianças, mais de 12 mil crianças. A nossa secretária da Educação, Beth Cilindre, tem feito um esforço muito grande. Semana passada ela esteve na cidade de Jumirim e também em Tietê, acompanhando a confecção desses uniformes, está já na fase final de produção e, com certeza, semana que vem os nossos alunos estarão recebendo. É um investimento de R$1,5 milhão. Isso mostra a preocupação também com detalhes tão importantes para melhorar o índice de educação do nosso município. E eu quero aqui fazer, então, esse registro e agradecer à secretária pelo esforço e pela dedicação. E também aqui deixar registrado da nossa alegria e satisfação de sabermos uma obra tão esperada, o Centro Dia do Idoso, tão esperada por parte da população, uma obra tão bem trabalhada pela administração, e nós tivemos a entrega oficial na sexta-feira. Dizer para a nossa população de Araras do esforço de algumas pessoas para que essa obra chegasse nessa realização, nesse sonho. Tenho aqui que destacar uma ação importante do chefe do Executivo, Dr. Eduardo de Moraes, que fez um trabalho, um esforço muito grande na legislatura anterior, conversando com o governador Geraldo Alckmin, com o secretário da Ação e Inclusão Social, registrar o esforço tremendo da nossa secretária de Ação e Inclusão Social, Regina Piccolini, que também inúmeras vezes procurou o governador do estado, procurou a pasta de Ação e Inclusão Social, na elaboração do projeto, no pedido, documentação, e, obviamente, o nosso prefeito que capitaneou, que comandou todo esse trâmite para a instalação do Centro Dia do Idoso. E aqui fazer um reconhecimento em nome de toda a população de Araras, ao responsável pela instalação do Centro Dia do Idoso aqui em Araras, que é o nosso ex-secretário Rogério Amans, secretário de Ação e Inclusão Social,
do PRB. Foi o nosso secretário Rogério Aman que trouxe o Centro-Dia do Idoso para Araras, o qual eu tive a oportunidade, juntamente com a secretária Regina, de estarmos em São Paulo no ano passado. Ficamos lá o dia todo com o secretário, mudando o projeto original do Centro-Dia do Idoso, e valho-me da oportunidade para dizer que dos 49 centros Dia do Idoso do estado de São Paulo, Araras é o mais moderno, o mais atualizado, o mais avançado, mais bonito, o mais bem elaborado estruturalmente, organizacionalmente, enfim, ele está na primícia, é o melhor. E nós aqui queremos cumprimentar então o nosso ex-secretário Rogério Aman, que destinou R$500 mil, juntamente com a contrapartida do município, mais R$490 mil, e essa obra tão maravilhosa, tão importante. Fica aqui esse registro, em nome da população ararense. Muito obrigado, amigo, ex-companheiro, secretário de Ação e Inclusão Social, Rogério Aman. E encerrando, senhora presidente, dizer que nós amanhã estaremos na nossa região norte, atendendo a população, visitando, ouvindo os nossos companheiros do Parque das Árvores, a Ex-Maria, a Alvorada, Pedras Preciosas e Alto da Colina. E encerrando também, deixar registrado que no final de semana nós tivemos a comemoração dos 62 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Araras. Estivemos junto com o pastor Damião, pastor Alexandre, numa celebração, numa comemoração muito importante. Nós fomos muito bem acolhidos. Esteve presente nessa solenidade o nosso prefeito, doutor Brambila, o vice-prefeito Carlos Jacovetti, também o companheiro vereador Breno Cortella. Nós estivemos na parte da manhã lá. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho. Também o nobre vereador Bonezinho esteve também lá passando, e nós fomos muito bem acolhidos. Então aqui fica esse registro de agradecimentos, e desejo muito sucesso, muitas bênçãos a essa igreja, esse ministério tão importante da nossa cidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcelo de Oliveira. Após o encerramento da sessão, teremos a entrevista com o vereador Breno Zanoni Cortella. Nada mais havendo, convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, às 20 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todo mundo que nos acompanha ao final da sessão ordinária. Aqui com a gente agora para dar entrevista sobre as ações do seu mandato. Aqui com a gente hoje o vereador Breno Cortella. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Vinícius. Boa noite mais uma vez àqueles que nos acompanham aqui no encerramento da nossa sessão ordinária. Vereador, o senhor fez uma indicação referente ao número de aumento de vagas para motocicletas na Rua Tiradentes. Como é que vem sendo isso? É verdade. Recentemente, isso foi alguns dias atrás, eu fui procurado por algumas pessoas questionando essa questão, né? Pessoas que utilizam o centro da cidade para estacionar suas motocicletas, né? E percebeu-se que não tem número de vagas suficiente. Isso tem acarretado, inclusive, a pessoa para ao lado da vaga, e isso tem gerado até infrações de trânsito, porque a pessoa está fora daquele bolsão.
Então, eu percebi que faz muito tempo que esse bolsão está do mesmo tamanho. E a cidade cresce, o movimento do comércio, felizmente, ele cresce, o tamanho populacional e também, consequentemente, o tamanho e a quantidade das motocicletas, né? Então, isso gera uma necessidade maior. Então, eu fiz essa indicação ao prefeito Brambila para que seja realizado, então, esse estudo para ampliação das vagas de motocicletas. Fiz contato com o diretor do Departamento Municipal do Trânsito, o Demutran, para que isso fosse também implementado, assim, acomodando melhor essas motos, garantindo também uma rotatividade. Isso é muito importante, essas vagas precisam ser rotativas. Até algumas pessoas sugeriram, né, outros bolsões, inclusive mais rotativos, né, porque alguns são, outros não. Então, para que isso fosse, e especialmente esse problema ocorre no coração do nosso centro, ou seja, na Rua Tiradentes, entre as ruas 7 de Setembro e Benedita Nogueira, que é um dos quarteirões mais movimentados da cidade. Por isso eu fiz o encaminhamento dessa indicação para melhorar o trânsito, né, para melhorar a possibilidade das pessoas e, consequentemente, isso também é uma cautela, um zelo, uma preocupação com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, o que é sempre tão importante. Vereador, dentre outras demandas, o senhor vem trabalhando assiduamente em contato com os ciclistas para fomentar a utilização das bicicletas, com reuniões, inclusive participação de vários ciclistas da cidade. Como é que vem sendo realizado isso e qual a ideia? Tem sido muito legal mesmo essas reuniões. Eu que também sou ciclista, quando posso também, né, ando de bicicleta como transporte ou como esporte, e já do ano passado vinha tratando disso com alguns ciclistas. Nossa cidade, ela tem até uma tradição antiga de ciclismo. Até o pessoal que tem participado, os mais antigos, como o seu Sérgio Imanto, lembrou de competições que se realizavam na Praça Barão, no entorno da Praça Barão, isso no paralelepípedo. Competições de ciclismo, ele mesmo que foi campeão nesse segmento e é muito reconhecido quanto a isso. Mas além disso tem grupos, né, amadores, pessoas de maneira geral, pessoas que vão aos finais de semana andar de bicicleta, mas não há uma discussão organizada disso tudo. Por isso que nós iniciamos uma primeira reunião juntando todo esse pessoal e depois nós fizemos uma segunda reunião com a Secretaria de Planejamento, que foi uma reunião muito boa para discutir mobilidade urbana do ponto de vista ciclístico. Faremos uma próxima reunião mais voltada para o aspecto esportivo, esperando contar com a participação do secretário de esporte, que já se prontificou a estar presente. Então, nós queremos discutir a bicicleta sobre as diversas formas, para assim fortalecermos. Uma das ideias, inclusive, que foi discutida na reunião de mobilidade é interromper alguns trechos de algumas vias, por exemplo, aos domingos de manhã, que tem um movimento baixo de veículos automotores, como é feito em outras cidades, em São Paulo, em Campinas, né? Tem um número menor de carros e motos, então separar uma parte da via ou algumas vias exclusivamente para as pessoas terem mais área, mais vias de bicicleta. Até uma das sugestões é fazer aqui no entorno do nosso lago municipal. Além do entorno do lago, também ganhar aos poucos outras vias e isso servir também como uma espécie de teste. Essa é uma ideia que está sendo discutida no âmbito do Poder Executivo, fruto das discussões aqui na reunião. Além de outras ideias de fazer eventos do ponto de vista ciclístico, que as pessoas possam aproveitar, possam se estimular num meio de transporte que é muito moderno, cada vez mais utilizado, de muita qualidade de vida, que também por conta de trazer também ser relacionado à atividade física, esportiva e também ser de fato um ato de cidadania, de encontrar com a cidade, de circular pela cidade por meio de bicicleta, é muito gostoso e muito bom. Vereador, no último dia 15, Arasa aniversariou, né? Eu queria que você fizesse um panorama geral aí dos nossos mais de 150 anos de idade de fundação da nossa cidade. É verdade, vale a pena destacar, porque às vezes as pessoas se confundem um pouco. Araras completou no último sábado 153 anos de fundação, porque essa data ela lembra o dia 15 de agosto de 1862, que foi o dia em que foi fundada a cidade, quando foi fundada a Igreja Matriz, a então Igreja Matriz, né, no centro, até hoje no mesmo lugar, hoje Basílica Menor Nossa Senhora do Patrocínio. Então esta é a data. Já existia um povoado, mas ficou marcado como o dia de fundação, quando o município teve início, portanto, o dia 15 de agosto de 1862. Não pode confundir com o dia 24 de março, que ele lembra o dia 24 de março, o 24 de março de 1871,
anos depois, portanto, quando a cidade ela foi elevada à categoria de vila, ou seja, ela teve um reconhecimento do poder estatal naquela época. Então ela teve então uma emancipação político-administrativa, o dia 24 de março de 1871. Mas o que nós comemoramos dia 15 de agosto, que inclusive, embora, né, agora caiu num sábado, mas foi feriado municipal. Né? O dia 24 de março não é feriado municipal. O 15 de agosto, data da fundação, e também né, que se relaciona com o dia de Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira de Araras, é feriado municipal, e eu, inclusive, participei de várias dessas atividades. Aproveito a oportunidade para saudar a toda a organização e o reitor da Basílica, Padre Carlos, e também aqueles que também participam ativamente numa das comemorações que se relaciona com essa data também, que é a Festa do Peão de Araras, que é sempre realizada também próxima ao 15 de agosto. Falando em comemoração, vereador, a sessão passada, ou seja, a 28ª sessão, a TV Câmara Araras, do qual a gente está agora, completou um ano no ar, um ano de funcionamento aí na NET, o Canal 4 Digital. E você, como presidente, foi um dos precursores aí, um dos incentivadores e idealizadores da TV Câmara Araras. Eu queria que você deixasse uma palavrinha para o pessoal, o quão importante isso é para a comunicação com o cidadão. Quem está nos acompanhando agora pode ter a inteira noção disso, né? Está nos acompanhando de alguma forma, ou pelo rádio, ou pela televisão, ou pela internet, por um canal de comunicação que o Poder Legislativo, que a Câmara Municipal, tem investido. Então, isto é muito importante. As pessoas podem acompanhar, podem saber o que está acontecendo aqui na Câmara. E eu tenho essa satisfação de, no ano passado, termos então feito esse investimento na captação, na produção, né, de ter contado com o apoio de vários servidores, do nosso diretor de comunicação que está até hoje, Vinícius, de toda a sua equipe, para que então fosse feita essa implantação, que agora tem sido dado seguimento pela presidente Magda. Né? As pessoas percebem que isto é um investimento na Câmara, mas não é um investimento para a Câmara. É um investimento que a Câmara faz, mas é um investimento na democracia, é um investimento na transparência, é um investimento na participação da sociedade, é um investimento em cultura, é um investimento que vai gerar, né, muitos benefícios e já tem gerado para a cidade, que passa a ter um registro histórico, passa a ter uma interação com a comunidade. Então, um canal, quando implantado completamente ainda da rede de TV legislativa, que inclui a Assembleia, inclui a TV Câmara dos Deputados, é um papel muito importante. Né? É importante o fortalecimento das TVs públicas no Brasil, que garantem esse espaço de comunicação público, estatal, mas também especialmente público, do cidadão interagindo com outras pessoas e podendo acompanhar. Portanto, né, na medida em que a TV Câmara completa mais agora de um ano e uma semana de existência, e desejo vida longa à TV Câmara Araras e, de maneira geral, aos investimentos de comunicação do Poder Legislativo Municipal e da cidade, que eles possam ser ampliados, porque isso garante benefícios ao cidadão. Falando em benefício, vereador, o deputado Arlindo Quinalha destinou uma verba de 200 mil para a Santa Casa. Eu sei que você acompanha de perto isso também. Qual é o benefício disso para a Santa Casa e como vai ser, essa verba vai ser aplicada? Uma das nossas atividades também no exercício do mandato parlamentar, e vários de nós fazemos isso, é também buscar recursos do governo federal e do governo estadual para a nossa cidade. Nesse caso, né, contando com o apoio do deputado federal Arlindo Quinalha, este recurso federal que foi diretamente para a Santa Casa de Araras. Ele participou agora no início do ano do lançamento do Centro de Tratamento de Câncer, uma iniciativa muito importante do prefeito Brambila. Também estava presente a deputada federal Ana Perugini, e criando um envolvimento com a cidade, e o deputado federal Arlindo se comprometeu a contribuir também de maneira geral com este projeto e com a Santa Casa. E assim, na primeira oportunidade que teve, por nosso pedido, encaminhou então esse recurso de 200 mil reais para a Santa Casa. A Santa Casa, ela escolheu, né, ela cadastrou no Ministério da Saúde pela aquisição de equipamentos. Então esse processo está na fase de cadastramento da demanda. A Santa Casa que faz isto, para ela poder então receber esse recurso e poder adquirir os equipamentos que ela mesma selecionou. Então é algo que ajuda
ajuda, ou seja, toda a cidade, porque a Santa Casa, todos nós dependemos da Santa Casa, é o nosso centro de referência de saúde, é o nosso atendimento SUS, é o atendimento principal do nosso município na área de saúde. Então, poder ajudar a Santa Casa é uma satisfação muito grande, inclusive para dar ânimo à atual gestão, à atual mesa diretora, à atual provedoria, que estão muito empenhados, muito dedicados, honrando inclusive os seus antecessores e têm se dedicado muito para fortalecer a Santa Casa, para cada vez mais a Santa Casa de Araras garantir serviços eficientes e de qualidade de saúde, como tem feito. Portanto, é uma satisfação muito grande poder colaborar com a Santa Casa, e eu aproveito a oportunidade para agradecer o deputado federal Arlindo, agradecer o governo federal, a presidenta Dilma, que concedeu esses recursos por meio do Orçamento Geral da União, garantindo esse apoio importante para a nossa cidade. Tá certo, vereador, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Vinícius. Uma boa noite a todos, uma excelente semana. Boa noite, vereador. Lembrando, pessoal de casa, que quarta-feira, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, a reunião Araras na Medida Certa, aí com a orientação da nossa querida Marcela Rachid, que está sempre com a gente durante as reuniões do Araras na Medida Certa, fazendo orientação a todo mundo que participa. Lembrando que se você não aderiu ao programa Araras na Medida Certa, você ainda pode aderir, todo mundo pode participar a qualquer momento, em qualquer reunião. É só vir até a Câmara Municipal, fazer a sua inscrição aqui com o pessoal da portaria, e o pessoal vai fazer a pesagem, vai fazer a medição, e aí você já está participando do programa Araras na Medida Certa, que conta com as reuniões mensais aqui na Câmara Municipal. Então, quarta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal, com a orientação da nutricionista Marcela Rachid. Uma boa semana para todo mundo, semana que vem a gente está de volta.